Olá, eu sou Silbene Diniz e hoje eu trouxe um tema que é da depressão na gestação. No vídeo passado a gente falou sobre o transtorno da ansiedade e hoje nós vamos falar, eu vou trazer aqui para você, sobre a depressão no período gestacional, no período do parto e pós-parto. Então, fique comigo. A depressão, ela não acontece apenas no pós-parto. O que acontece é que se fala muito, né, e se conhece muito a depressão pós-parto daquela mãe. Porém, não se fala muito dessa depressão no período da gestação. Mas ela existe também. O que acontece é que no período pós-parto, com os sintomas mais agravados, né, e aquela mãe tendo uma reação diferente do esperado, apresentando muito choro, rejeitando-se o bebê. Então foi-se observando esses comportamentos das mães e começou-se um estudo em cima disso. E aí veio a característica, o diagnóstico da depressão pós-parto. Por quê? Porque os sintomas eram muito visíveis. O que acontece no período gestacional é que essa depressão, quando ela aparece, ela é muito encoberta. O que acontece com aquela mulher que se torna mãe? Quando ela começa a divulgar e começa a dizer que ela está grávida, qual que é a primeira reação de todos nós? Parabéns, nossa, que maravilha, que bênção! E aí se comemora, aí vem essa notícia com muita alegria, celebração, entusiasmo, né? Celebrando e comemorando essa fase. Então é uma fase que a mulher, às vezes, quando aparece esse mal-estar, esses sintomas de tristeza, né, de angústia, de incômodo, o que muitas mulheres principalmente faziam lá atrás? Elas escondiam essa depressão, elas não falavam. Assim como as pessoas, né, muitas pessoas, elas escondem a depressão. Por quê? Porque não se percebe, não é fácil de se perceber. Diferente de uma doença física. Quando estamos acometidos de uma doença física, ela é visível, né? Nós fazemos o exame, o médico detecta, faz ali um raio-x, né? Tira uma radiografia e o que? Aparece ali uma alteração, né? Física. Então, não se esconde, é difícil, mas uma depressão é uma doença invisível e muitas vezes não compreendida pelas pessoas e faz com que muitos que estão acometidos com sintomas da depressão escondem, vivem ali com aquilo, mas camuflado, escondido. Então isso já é cultural. E o que acontece com as mulheres grávidas se repete também nesse caso. Então, por isso que a depressão pós-parto, ela é muito mais falada, ela é muito mais estudada. As mulheres, quando estão e apresentam a depressão pós-parto, elas rapidamente já procuram uma ajuda psicológica. Mas no período gestacional, isso é recente, o estudo da depressão no período gestacional. Tem cerca de 15, 17 anos que se começou a estudar e falar da depressão no período gestacional. Então é recente. Mas existe cerca de 20%, através de uma pesquisa do estudo que eu fiz, 20% das pessoas, das mulheres que estão no período gestacional, 20% no mundo aparecem com sintomas depressivos. E 25% das mulheres no período gestacional no Brasil apresentam sintomas depressivos.
Então é muito grande o número, né? Então, assim, outro estudo que eu trouxe, que 70% das mulheres que estão nessa fase do período aqui, do período das parturientes, que são as mulheres que acabaram de ter o parto e que tiveram parto ou parto recente, 70% dessas mulheres têm sintomas depressivos, né, durante esse período do parto e do pós-parto ali recente, e que 10 a 16% são diagnosticadas com o transtorno da depressão, né? Lembrando-se que apresentar sintomas, né, é uma coisa, e ser diagnosticado com o transtorno da depressão é outra diferente, né? Então, assim, a mulher, a pessoa, a criança, ela só pode ser diagnosticada com um transtorno pelo médico psiquiatra, através do ato médico que se teve lá atrás. Quem tem competência para diagnosticar uma pessoa, uma mulher, uma gestante com transtorno de depressão são os médicos psiquiatras. Nós, psicólogos, o que nós fazemos? Nós, através da nossa análise, através da nossa escuta, através do nosso acompanhamento psicológico, através dos instrumentos psicológicos, das ferramentas que nós temos, nós diagnosticamos o quê? Sintomas depressivos naquela mulher, naquela gestante, naquela mãe. Os sintomas, e nós psicólogos podemos o quê? Trabalhar em cima dos sintomas. Nós não diagnosticamos uma pessoa com a depressão, né, com o transtorno. Nós diagnosticamos e estamos ali tratando os sintomas para que eles desapareçam, minimizam, né? Então, a competência para diagnosticar como um transtorno é do psiquiatra, né? Mas é muito importante, através desse acompanhamento psicológico, trazendo ali, analisando aqueles sintomas que eu vou trazer aqui neste vídeo, quais são os sintomas da depressão. É importante você olhar, nós analisando e vendo que apresenta os sintomas, nós vamos cuidar disso, né? Cuidar dessa mãe, cuidar dessa gestante. Por isso, o trabalho do psicólogo é muito importante. Porque 70% dessas mulheres que estão no período do parto, no período do pós-parto, no pré-parto ali, né, 70% estão acometidas com esses sintomas. É muito importante. E 10 a 16% são diagnosticadas com os transtornos. Daí a importância de se ter essa consciência do estar sendo acompanhado, né, por um profissional da saúde mental nessa fase. Embora a taxa de suicídio, né, dessas mulheres nesse período gestacional, o percentual seja pequeno de suicídio, é uma das principais causas, né, da morte materna na gravidez e no primeiro ano do pós-parto é em decorrência do suicídio, dessa depressão. Embora o número seja pequeno, inferior, embora, né, a taxa de suicídio das grávidas seja inferior ao das mulheres não grávidas, esse número é considerável, precisa ser cuidado, e uma das principais causas de morte materna na gravidez e no primeiro ano do pós-parto é em decorrência da depressão, do suicídio. Então, importantíssimo o acompanhamento psicológico. Fatores de risco para a depressão na gravidez. Então, eu vou trazer aqui agora alguns fatores de riscos, né, para a depressão na gravidez, nesse período. Histórico prévio de depressão. Essa mulher, ela teve depressão lá atrás? Tem algum histórico de surgimentos de depressão na vida dessa mulher, dessa grávida? Então, isso é um fator de risco. Se já teve, precisa
ter esse cuidado maior. Outro fator de risco, conflito conjugal. A mulher e o casal, a mulher e o esposo, os dois, o cônjuge, que vivem tendo conflitos, que não tem uma relação harmoniosa. Isso é um fator de risco para que desencadeie uma depressão, sintomas depressivos durante a gravidez. Por quê? Porque é um período, como já foi falado em vídeo anterior, no vídeo da semana passada, que nos outros vídeos também já foram falados em alguns, que é um período onde a mulher está com a crise de identidade, está em transição, está entrando no novo ciclo. Então, se existe um conflito conjugal ali, pode desencadear uma depressão. A gravidez, quando é indesejada, quando não é esperada, quando a mulher não quer a gravidez, quando ela tem que passar por essa transição, por esse período todo. Então, isso é um fator de risco e pode trazer e desencadear a depressão. Violência doméstica. Já acompanhei várias mulheres, infelizmente, que vive, né, a violência, que sofre da violência doméstica. Esse é um grande fator de risco, porque é uma gravidez solitária, sofrida, onde a mulher está ali num sofrimento muito grande. E passar por esse período vivendo essa violência doméstica é muito complicado. E pode vir assim surgir uma depressão nesse momento. Caso, né, ela ainda não esteja, possivelmente quando essa mulher está vivendo uma violência doméstica ali por um tempo médio e longo prazo, ela já está vivendo uma depressão. Então essa depressão pode agravar ainda mais. Então, viver a violência doméstica, estar vivenciando a violência doméstica, é um fator enorme de risco da depressão. Falta de apoio social. Essa mulher não tem um apoio, não tem uma rede de apoio, não tem familiares, amigos, apoio mesmo porque ela vai precisar. Então, se a mulher está vivendo isso, mais uma vez, de forma solitária, sem apoio social, pode ser um grande ambiente ali propício para desencadear a depressão. Acontecimentos estressantes. Dependendo da situação, da circunstância em que essa mulher, em que essa grávida, que essa mamãe aí de primeira viagem, ou mamãe de segunda, de terceira também, não importa. Se ela estiver vivendo situações estressantes, desafiadoras, perda de um ente querido, situações financeiras aí muito difíceis, pode vir a desencadear uma depressão nesta fase da gravidez. Gravidez na adolescência. A adolescência por si só já é uma transição muito desafiadora para a mulher, né? Já é para aquela adolescente, já é um desafio enorme ter que virar essa mudança de ciclo, de criança para adolescente. Aí vive-se dois ciclos em um só, adolescência, né, e mãe. Olha que confusão, olha que complicação. Então, é um grande fator de risco para surgir uma depressão. Precisa-se ter muito cuidado e acompanhar adolescentes que estão passando por essa fase, vivendo o ciclo da adolescência e o ciclo de ser mãe. Precisa ter muito cuidado e acompanhar de muito perto essa adolescente. Mulheres que já têm um histórico e um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Precisa tomar cuidado, por quê? Porque é um fator de risco para uma possível depressão. Está tomando antidepressivos, medicação ali por causa de acompanhamento já com o psiquiatra, tomando antidepressivos. Precisa se tomar cuidado, porque é um fator de risco também, né? A interrupção, né? A paralisação dessa medicação. Então, tudo tem que ser feito com muito
cuidado com o olhar médico, com o olhar profissional e com o olhar psicológico do profissional da saúde mental também. Quero trazer aqui para vocês, né, aqui nesse vídeo, critérios diagnósticos para depressão segundo o DSM-5, que é o quê? O que é o DSM-5? É o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né? Usado por quem? Pelos psiquiatras. Esse diagnóstico, ele foi criado por quem? O DSM? Pela APA, Associação Americana de Psiquiatria, né? Criada pelos psiquiatras. Então, eu quero trazer aqui os critérios que eles utilizam. Para quê? Apenas por caráter informativo mesmo e rapidamente, tá? Isso é rápido, eu só quero trazer aqui de caráter informativo mesmo, tá? Claro que você percebendo que você está apresentando sintomas, né, de depressão, procure um psicólogo, urgente. Não passe essa fase, essa transição sozinha. Você não precisa passar por isso sozinha, né? E viu ali que está muito grave, está muito agravado, está muito intenso, tem que sim procurar também uma ajuda psiquiatra. Mas primeiramente, eu como psicóloga, como profissional da saúde, recomendo procure um psicólogo. Para que viver esse momento sozinha? Você só tem a ganhar, né, tendo esse acompanhamento, tendo essa pessoa capacitada para passar essa transição com você, né? Então, 5 ou mais dos sintomas seguintes que eu vou ler aqui, presentes por pelo menos 2 semanas e que representam mudanças no funcionamento prévio, né? Na sua mudança prévia aí do seu funcionamento, do seu comportamento. Então, 5 ou mais desses sintomas em 2 semanas, né? Humor deprimido, na maioria dos dias, ou quase todos os dias. Acentuada diminuição do prazer ou interesse em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias. Perda ou ganho de peso acentuado, sem estar em dieta, ou aumento ou diminuição do apetite quase todos os dias, né? Insônia ou hipersônia quase todos os dias. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Fadiga e perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva, sente-se culpado por qualquer coisa, né? Quase todos os dias vem esse sentimento de inutilidade, de culpa. Capacidade diminuída de pensar, concentrar-se ou indecisão, quase todos os dias, né? A pessoa fica assim, se sentindo com sentimento com incapacidade de pensar, né? Com dificuldade de se concentrar, quase todos os dias. Pensamento de morte recorrente, não apenas o medo de morrer, mas pensamentos de morte também, mesmo, né? Recorrente. Isso são sintomas que o DSM eles usa para diagnosticar, né? Então aqui está dizendo assim, tem mais das 5 ou mais desses sintomas que estão sendo apresentados durante 2 semanas diretão, quase todos os dias, né? Durante 2 semanas. Então isso são o que eles usam, o padrão ali que eles usam. Você está com esses sintomas? É claro que você isso aqui é a caráter informativo, você não deve ficar desesperada com isso, mas apresentou algum desses sintomas, procure uma ajuda psicológica, procure um psicólogo para você ser acolhida, para você poder falar disso, para você tratar disso, né? O autocuidado da gestante, da grávida, da mãe que está ali amamentando, que tem filho pequeno, de todas as mães, mulheres, ele é importantíssimo. Apresentou um sintoma que está desconfortável, está tirando o seu bem-estar, não espere isso agravar, né? Então, eu trouxe esses critérios aqui apenas por um caráter informativo mesmo. Lembrando que não é para você ficar
desesperada e olhando isso à risca. Mas é sim um alerta para você procurar entrar para a ação, procurar uma ajuda. Por que não se permitir esse cuidado, esse autocuidado, esse ser cuidada, principalmente nessa fase, né? Eu quero aqui trazer para você sobre uma depressão, que ela é uma depressão leve, né? Muito comum nas mulheres que têm no pós-parto, muito comum, que é a disforia pós-parto, né? A puerperal blues, baby blues, mais conhecida como baby blues. O que é isso? É a disforia puerperal, que é uma instabilidade emocional que ocorre após o parto, né? Embora não tenha uma causa exata conhecida, acredita-se que esteja relacionada às mudanças hormonais que ocorrem durante a gravidez e depois do nascimento do bebê. Então, no puerpério e no pós-parto. Então, essa disforia pós-parto, que é a puerperal blues, o baby blues, é essa instabilidade do humor que acontece, né? E ela é muito comum acontecer, essa instabilidade de humor, né? Acredita-se que é por causa da alteração hormonal. O que acontece, né? É um fenômeno extremamente comum e considerado fisiológico por alguns autores, tá? Então, assim, não é tido como uma depressão. Por isso que nós, mães, né, quando a gente acaba de ter ali o parto, o pós-parto, a gente passa por uma irritabilidade, né, comum, né, e uma irritabilidade ali que às vezes incomoda muito, mas é extremamente comum. Até 85% das puerpérias que as mulheres, após o parto ali, descrevem algum grau de tristeza ou humor depressivo nos primeiros dias pós-parto. A incidência diminui a partir do 10º dia do pós-parto. A partir desse 10º dia, isso vai diminuindo, os hormônios vão se regularizando e as coisas vão, né, tendo uma estabilidade. Sintomas depressivos são mais leves e não chegam a comprometer o social e a relação da mãe com o recém-nascido. Então, esse momento aí do baby blues, né, ele é mais leve, diferente de uma depressão pós-parto. Os sintomas da depressão pós-parto são os mesmos sintomas da depressão antes do parto, conforme eu já falei antes, agora há pouco. São os mesmos, tá? Só muda o nome, por quê? Porque entrou-se numa outra fase, mas são os mesmos, tá? E esse diagnóstico aqui, esse momento do baby blues ali, dessa instabilidade de humor que vem acompanhada com o parto, com esse pós-parto recente, até os 10 primeiros dias, ele é uma depressão leve, que não afeta a relação da mãe com o bebê, e nem o social dessa mãe, diferente da depressão pós-parto, tá? Então, remissão espontânea. Caso os sintomas persistirem e piorarem, pode tratar-se da depressão, né, puerperal, da depressão pós-parto. Então, essa da baby blues, o que acontece? A remissão dela é espontânea, vai passando. Se não passar, já é uma depressão pós-parto que tem que ser cuidada ali, tá? Tem que ser investigada. Então é importante saber disso, né? A depressão puerperal, vamos lá. Fatores de risco: idade, mulheres muito jovens e de mais idades, as que são muito jovens ou as que são mais de idade, companheiros não
colaborativos do ponto de vista prático e emocional, né? Então, a depressão, o pós-parto aí, ela pode vir quando não se tem um apoio do companheiro, né? Quando se tem um histórico já da depressão na gestação, né? Ou quando se tem o histórico também da depressão antes de ser mãe, antes de entrar na gestação, lá atrás, históricos de depressão, né? Então, os sintomas são sintomas semelhantes aos quadros depressivos em outros momentos do ciclo reprodutivo da mulher. Depressão pós-parto, novamente, os sintomas são os mesmos de outras depressões já tidas lá atrás. Inicia-se geralmente com sintomas de ansiedade, inquietude, insônia. Então começou ali, né, com esses sintomas de ansiedade, inquietude, insônia, fadiga, então precisa cuidar. Isso são sintomas, alertas, sinais, né, que precisa de cuidado. É mais frequente a presença de ideias delirantes, alucinações, labilidade emocional e desorientação espaço-sensorial. Quando se está numa depressão pós-parto ali, que já está mais grave, pode sim apresentar ideias delirantes, essas alucinações, desorientação de espaço e espaço-tempo ali, espaço sensorial também. Tá? Então, isso acontece quando o quadro depressivo está moderado a grave. Início insidioso após a segunda ou terceira semana pós-parto, tá? Que é quando saiu da baby blues ali, daquela fase, né? Daquela irritação frequente, normal que se tem. Então, após ali a segunda ou terceira semana pós-parto, já tem que ficar observando. Continua essa irritabilidade, aumentou, então já não é mais algo normal, já é algo que já está começando a ser patológico, né? No próximo vídeo da semana que vem, eu vou trazer para você sobre autismo, mães que têm filhos com autismo e os seus desafios. Eu vou conversar com essas mães. Então, fique ligada aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras mães, mulheres, gestantes, as gravidinhas aí que você conhece. E até semana que vem com o nosso próximo vídeo.